Saudações, irmãos. Bem-vindos à Escola de Profecia. Bem-vindos a mais uma apresentação. Estamos aqui para acompanhar os eventos finais da profecia bíblica, estudar a palavra de Deus, compreender o tempo em que vivemos. Vamos continuar estudando o capítulo 11 de Daniel. Este vai ser o penúltimo estudo sobre o capítulo 11 e daremos o último estudo amanhã, pela graça do Senhor. Venha, que este vai ser um estudo interessante. Vamos entrar em aspectos bastante complexos do capítulo 11 de Daniel. Mas antes disto, vamos ao cumprimento das profecias na atualidade. Irmãos, nós começamos lendo que o tempo de angústia, que há de aumentar até o fim, está muito próximo. É interessante que o tempo de angústia é descrito em Daniel capítulo 12, que veremos nos próximos estudos também, na nossa série sobre Daniel. Continua a passagem dizendo que nós não temos tempo a perder. O mundo está agitado com um espírito de guerra. As profecias, irmãos, do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. Quando é que a serva do Senhor escreveu esta passagem? Em 1904, em 24 de novembro de 1904. E nesta data, ela está dizendo que as profecias do capítulo 11 quase atingiram o cumprimento, o que nos mostra que algumas partes do capítulo 11 teriam seu cumprimento após 1904, no século XX e também no século XXI. Queridos, o mundo realmente está agitado com espírito de guerra. Ora, vejam aqui. Isto é de 27 de agosto de 2024. Esse homem fala para uma multidão da Guarda Nacional em Michigan, dizendo: mais perto da Terceira Guerra Mundial do que nunca. Analisando a corrente dos acontecimentos, a agitação entre as nações, ele diz: estamos mais perto do que nunca de uma Terceira Guerra Mundial. Mas ele deixa uma promessa ao eleitorado. Veja, irmãos, se eleito, disse Trump que poria fim à guerra na Ucrânia. Agora, no mesmo dia, a Rússia deu um comunicado dizendo que os Estados Unidos da América não podem nos abusar. Os Estados Unidos da América não podem nos amedrontar. Porque o que eles estão fazendo é realmente buscando uma Terceira Guerra Mundial. E não brinquem com a Rússia, falaram eles. Porque nós temos uma doutrina, temos uma grande doutrina que até os Estados Unidos da América sabem qual é, que iremos implementar caso continuem nos provocando. Veja, irmãos, 27 de agosto. Rússia alerta os Estados Unidos sobre os riscos da Terceira Guerra Mundial. Queridos, isto é muito sério. Eu realmente gostaria muito de aparecer diante de vocês todos os dias com notícias sobre alegria, paz e felicidade. Mas eu estaria brincando e mentindo para vocês, porque a realidade do mundo é esta aqui. Veja, irmãos, 28 de agosto. Brincando com fogo. Rússia alerta os Estados Unidos sobre a Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Isto poderia acontecer? Isto poderia acontecer? Irmãos, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial trouxe muito desastre. A Segunda Guerra Mundial também trouxe. Mas uma terceira é que nós estamos vivendo num tempo de fabrico de poderosas armas nucleares que facilmente acabariam com a vida na Terra. Será que Deus vai permitir que isto aconteça? Mas escutemos. Estas são palavras de Lavrov, o russo. Ele diz: estamos confirmando mais uma vez que brincar com fogo, e eles são como crianças pequenas brincando com fósforos, é algo muito perigoso para tios e tias adultos que são encarregados de armas nucleares em um ou em outro país ocidental. Aqui está a resposta da Rússia às provocações dos Estados Unidos da América e de outros países ocidentais. Não brinquem conosco. Parecem crianças brincando com fósforo. Nós temos uma doutrina que iremos implementar se vocês continuarem nos provocando. Escutemos um pouco. These conversations, this talk of a world war, Esta conversa sobre guerra mundial, they think that if this happens, it would only concern Europe, which is a very showing thing that reflects the mentality of those geopolitical strategists in the US.
Eles pensam que se isso acontecer só afetaria a Europa, o que é uma coisa muito evidente que reflete a mentalidade daqueles estrategas políticos nos Estados Unidos da América. Because they are confident that they will just be safe across the ocean. And in this situation, one has to understand that we have our own doctrine. Porque estão confiantes de que apenas estarão seguros através do oceano. E nesta situação é preciso entender que temos nossa própria doutrina. A doctrine of using nuclear weapons, among other things, and we are now making adjustments to this doctrine, and the Americans are well aware of this doctrine. Uma doutrina de uso de armas nucleares, entre outras coisas. Agora estamos fazendo ajustes nesta doutrina e os americanos estão cientes desta doutrina. Estão fazendo ajustes nesta nova doutrina que não só os americanos, mas o mundo todo sabe. Portanto, não nos provoquem, dizem assim os russos. Queridos irmãos, as nações estão agitadas. Tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos homens está desmaiado de terror das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas isto não é para assustar o povo de Deus, porque os que creem em Deus ouvirão sua voz em meio à tormenta dizendo: sou eu, não temais. Todos estes são sinais do fim, sinais descritos por Jesus Cristo como indicadores do fim. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, eu gostaria de expressar-me e dizer uma coisa aqui. Ao longo da minha adolescência, eu pude compreender que não há nada por acaso neste mundo. Não há nada que acontece por acaso. Existe um poder por detrás. O primeiro poder é Satanás. Quem está por detrás de todas essas guerras e agitações mundiais é Satanás. Mas Satanás, de acordo com a profecia bíblica, usa-se de um certo poder neste mundo. Quero compartilhar com vocês esta citação de Aloysius Fortes, que foi o 20º general superior da ordem jesuíta. Escutem muito bem, irmãos, o que é que ele falou, porque isto é muito importante para compreendermos o que desejo mostrar-vos daqui a pouco. Vejam, ele falou o seguinte: vamos impor esta máxima como regra de todos os nossos esforços. Qual é a regra de todos os esforços dos jesuítas? Uma única autoridade, a de Roma. Uma única ordem, a dos jesuítas. Vocês bem sabem que o que pretendemos é o domínio do mundo. Esta é uma coisa que eu tenho falado muito aqui para vocês. Que existe um poder por detrás de tudo o que acontece no mundo. E para muitos isto soa como teoria de conspiração, como especulação. Este irmão está conspirando. Mas que tal se nós ouvíssemos dos próprios lábios de alguém mais confiável do que eu? Alguém mais importante no mundo, mais do que eu. Vejam, em 26 de agosto, Daniel Ortega, que é o presidente ditador de Nicarágua, ele fez um discurso meio que assustador, onde ele acusou o Vaticano de fazer parte do conglomerado do fascismo que quer governar o mundo. Ele falou isto durante a cúpula com chefes de Estado da Aliança Boliviana para os povos da nossa América, que é uma conferência de 10 nações da América Central, América do Sul e também as Caraíbas. E no seu ousado e corajoso discurso, irmãos, o presidente afirma que a Santa Sé de Roma tinha colaborado com os nazis na Alemanha, na Itália e na Espanha. E ele termina o pedaço do vídeo dizendo que o Vaticano está trabalhando pelo domínio do mundo. Bem, não acreditam em mim? Escutemos o que ele diz. A todo lo que llamamos fascismo, que fue el periodo donde un europeo, un partido democrático europeo, en las prácticas democráticas europeas, llevó a Hitler a la presidencia. Tudo o que chamamos de fascismo, esse foi o período em que um partido democrático europeu, nas práticas dos democratas europeus, trouxe Hitler à presidência. Y luego Mussolini. Y luego el español Franco que
destrozó al pueblo español. Y Franco enlazado com quem? E depois Mussolini, e depois o espanhol Franco. Franco, quem destruiu o povo espanhol. Franco estava ligado a quem? Boa pergunta. Franco estava ligado a quem? Querem ouvir a resposta que ele dá? Vejamos. Com outro império. Outro império. Poderoso, que se vino conformando como imperio poderoso. El Vaticano. El Vaticano. El Vaticano fue cómplice de los nazis, fue cómplice de los nazis en Italia, en Alemania, en Espanha. O Vaticano era cúmplice dos nazis. Foi um cúmplice com os nazis na Itália, na Alemanha e na Espanha. Católicos, cristianos, manipulados en la defensa de la democracia. Y hay una guerra. Cristãos católicos manipulados em defesa da democracia. Houve uma guerra. No podemos cerrar los ojos a esa realidad. El Vaticano es un instrumento más en todas estas batallas que estamos librando, un instrumento más que es parte del conglomerado del fascismo que en nuevas modalidades quiere dominar el mundo. E não podemos fechar os olhos para essa realidade. O Vaticano é apenas mais um instrumento em todas estas batalhas que estamos a travar. É outro instrumento que faz parte do conglomerado do fascismo, que em novas modalidades quer dominar o mundo. Uau! Que coragem deste presidente falar uma coisa destas em uma reunião de diferentes presidentes da América. Irmãos, de fato é isto que temos mostrado para vocês. Napoleão Bonaparte falou que os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. Seu chefe é um general de um exército, não um simples padre. E o objetivo desta organização qual é? É o poder, meus irmãos. O poder. Poder em seu exercício mais despótico. Poder absoluto, poder universal. Poder para controlar o mundo. E nesta obsessão de controlar o mundo, ele já tem um sonho de tornar o mundo todo católico. Escutemos. Something new is coming. The greatest triumph of the church in all of world history is coming. Algo novo está vindo. O maior triunfo da igreja sobre toda a história do mundo está vindo. When the whole world will become Catholic, the entire world. Quando o mundo inteiro vai se tornar católico, o mundo inteiro. A grande hora está chegando, que o mundo todo vai se tornar católico. Mas eu diria que, até o ponto do mundo todo se tornar católico, isso não será de outra forma, senão pela imposição, pela obrigação, como aconteceu na Idade Média. Realmente nós voltaremos à Idade Média. Irmãos, vamos ao capítulo 11 de Daniel. Estamos chegando ao final do capítulo. Irmãos, eu convido vossa atenção para que possamos compreender muito bem o que este capítulo deseja nos dizer, porque ele é muito importante para nós. Vemos mais uma vez que a profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento final. Quase. E logo se cumprirão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Porque este assunto é muito importante, carecemos da presença e do ensinamento do próprio Espírito Santo, quem dirigiu os profetas a escrever. Vamos orar. Senhor, lhe agradecemos por este momento especial em que vamos mais uma vez abrir a sua palavra, Daniel capítulo 11, um dos capítulos mais complexos da Bíblia. Nós reconhecemos, Senhor, e humilhamos nosso coração em busca de sabedoria para discernir, aprender, tirar lições e estarmos preparados. Guarda-nos, Senhor, até o final. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. Terminamos o estudo passado falando sobre Daniel capítulo 11, entendendo
ou tendo como Roma o rei do norte. O contexto já do verso 21 é Roma como sendo o rei do norte. E falamos também sobre o imperador romano que surgiu, foi no tempo também que Cristo nasceu. Uma revisão e avançamos. Daniel 11, verso 20. E em seu lugar, no lugar de quem? No lugar de Júlio César. Se você não acompanhou, procure, temos aqui no nosso canal o estudo em que falamos sobre Daniel, capítulo 11, até o verso 20. Procure e acompanhe. Então, em seu lugar, Júlio César. Então, em seu lugar, no lugar de Júlio César, se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino. Quem seria então? César Augusto. Mas a Bíblia diz que em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Quem seria? Tibério César. Foi Tibério César quem sucedeu César Augusto, ao qual não tinham dado a dignidade real. Nós vimos que Tibério César era, na verdade, o filho adotivo de César Augusto. E ele governou Roma do ano 12 depois de Cristo até 37 depois de Cristo. Agora, irmãos, a partir do verso número 22, há uma passagem do testemunho. Há uma passagem do testemunho. Como é que nós chegamos a esta conclusão? O contexto histórico nos sugere. Há uma passagem do testemunho de Roma imperial para Roma papal. Vejam aqui, nós para entendermos muito bem o verso número 22, temos que comparar algumas das suas declarações com Daniel capítulo 8 e também Daniel capítulo 9. Ora, vejamos aqui, Daniel capítulo 11, verso 22. Vejam bem. Então um exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Vejam bem que a palavra usada para príncipe aí é Nagid. Ora, a mesma palavra Nagid usada em Daniel capítulo 8, falando sobre o príncipe. Aqui é um chifre pequeno, em especial lotaria. Vejam Daniel 8, verso 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra gloriosa, para a terra formosa. Vejam verso 11, falando sobre o chifre pequeno, Roma papal. E se engrandeceu até contra o príncipe. Qual é a palavra usada aí? Nagid, que é o príncipe do exército, Nagid. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Irmãos, Daniel capítulo 11 está falando do chifre pequeno, Roma papal, que se engrandeceria até o príncipe do exército, que é Cristo. E de Cristo tiraria o sacrifício diário, ou seja, Roma papal, destruiria a missão de Cristo como o único intercessor entre Deus e os homens. E em Daniel capítulo 11, verso 22, também está falando de Roma papal, porque se diz, mais uma vez nós lemos, que tanto o exército como o príncipe, a mesma palavra usada lá, o príncipe, Nagid, serão destruídos. Está claro até aqui, irmãos? E agora nós vamos avançar para o verso número 23. Entendam, o rei do norte agora é Roma papal, já não é Roma imperial, Roma papal. O rei do sul veremos daqui a pouco quem. Daniel 11, verso 23. Depois de um acordo feito com ele, que acordo? Que concerto foi este? Irmãos, foi o concerto entre o cristianismo e Roma. Nós precisamos entender Daniel 11 dentro de um contexto histórico, dentro da história, certo? E ele agirá traiçoeiramente e com apenas uns poucos chegará ao poder. Aqui está se descrevendo a aliança, o acordo que foi feito entre a igreja cristã, entre o cristianismo e Roma, surgindo assim um filho, o filho do pecado, que pretenderia sentar-se no trono de Deus, querendo parecer Deus. Surgiu a Igreja Católica Romana. E nós sabemos que Constantino, caminhando para a Batalha da Ponte Milvia, a história nos diz que ele teve uma visão que os anjos apareciam aí nas nuvens com o sinal da cruz e que deviam colocar o sinal da cruz nas espadas, escudos dos seus soldados, e com o sinal venceriam.
A história nos diz que Constantino de fato fez isto e venceu a batalha. Ele se autoproclama um imperador converso ao cristianismo, mas ao invés da igreja converter o mundo, foi o mundo quem converteu a igreja. Constantino passou a instituir bispos em várias cidades de Roma. Instituiu o bispo na própria Roma, que ficou conhecido como o bispo de Roma, que mais tarde foi colocado como o bispo supremo da cristandade. Acabou se chamando Papa. Irmãos, Daniel 11, verso 24, nos diz que quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele, quem? Constantino. Dentro do contexto histórico, irmãos, isto aconteceu. Constantino as invadirá e realizará o que nem seus pais, nem seus antepassados conseguiram. O que nem os pais, nem os antepassados de Constantino conseguiram fazer? Irmãos, estabelecer a grande fortaleza em Constantinopla. Vocês sabem que em 330 d.C., Constantino transferiu a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla, hoje em Istambul, na Turquia. E lá ele criou uma das maiores fortalezas que resistiu aos ataques do Rei do Sul. Sim? E a palavra de Deus nos diz também que ele distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Então Constantino teria seguidores e distribuiria entre os seus seguidores os despojos. Vejam que no Concílio de Niceia, por exemplo, em 325, Constantino reuniu bispos de Roma, mais de 300 bispos, para uma das maiores conferências da Igreja Católica Romana. E foi nesta conferência, irmãos, em que magnificentes igrejas e catedrais foram construídas, foram adornadas com imagens emprestadas dos templos pagãos, com ouro roubado das grandes cruzadas romanas. Foi assim como aconteceu. Mas agora a profecia volta a falar sobre o Rei do Sul. E agora quem é o Rei do Sul no contexto do Rei do Norte sendo Roma papal? Quem é na história o Rei do Sul? Irmãos, vejam, Daniel 11, verso 25. Com um grande exército juntará suas forças e sua coragem contra o Rei do Sul. Quem é o Rei do Sul agora? Irmãos, o Rei do Sul é o islamismo agora. Dentro do contexto histórico de Roma papal no norte, o Rei do Sul é o islamismo. Sim, o islamismo guerreará com um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Em 570, por exemplo, 570 d.C., foi dada uma nova face ao Rei do Sul, quando nasce Maomé, que se tornou o que se auto-intitulou o Messias do islamismo, com uma missão de salvar o mundo do mal, de salvar o mundo da contaminação do mal. E ao longo da história, nós vimos guerras e guerras entre Roma papal no norte e o islamismo no sul. E muitas dessas guerras tinham como alvo tomar Jerusalém. Lembram dos Cavaleiros Templários? Os Cavaleiros de São João de Jerusalém? Irmãos, o islamismo tomou primeiro os persas, que já estavam tão fragilizados até então. O islamismo avançou em direção à Síria, tomou Damasco no ano 635. O islamismo tomou Jerusalém no ano 638. Tomou Alexandria em 642. Conquistaram o norte da África. Entraram no sul da Europa. Entraram na Espanha até, mas não conseguiram tomar Constantinopla, pois era uma fortaleza do Rei do Norte. Vemos, irmãos, de novo, o Rei do Sul, o islamismo, guerreará com um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele, através do Rei do Norte. E vejam agora o verso 26 diz: mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo Rei do Sul, neste caso, tentarão destruí-lo. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Esta é uma referência clara à grande cruzada contra o islamismo em Jerusalém, no dia 15 de julho de 1099 d.C. Esta cruzada foi patrocinada por Roma papal através dos Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários, uma sociedade de cavaleiros, guerreiros bem treinados,
foram pagos pelo Vaticano, foram pagos por Roma para ir lutar contra os muçulmanos em Jerusalém. E eles conseguem vencer. Vejam, irmãos, no livro de Maxwell, é dito o seguinte, que em seu zelo religioso, os invasores cristãos, ou seja, os cavaleiros templários, passaram o fio de suas espadas consagradas, todo muçulmano e até mesmo todo judeu que encontraram no interior da cidade. Os homens caminhavam com sangue acima de seus tornozelos. Foram batalhas sangrentas e desta vez os cavaleiros templários saíram vitoriosos e voltaram para dar a grande informação à Roma papal, em Roma. Irmãos, por algum momento houve tentativas de aliança entre o rei do norte, Roma papal, e o rei do sul, o islamismo, na Palestina, no Médio Oriente. Vejam aqui, a Bíblia até diz no verso 27, os dois reis do norte e do sul, com seus corações inclinados para o mal, sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. É claro, porque houve muita desconfiança entre ambas as partes, entre o rei do norte e o rei do sul. E no total, irmãos, houve 7 cruzadas, guerras entre o rei do norte e o rei do sul. E na última cruzada, os cristãos foram definitivamente expulsos da Palestina, até o ano 1917, no século XX. Irmãos, o rei do norte, depois desta derrota, dessa expulsão, a Bíblia nos diz que se concentraria, não muito em uma guerra contra o rei do sul, não muito em uma guerra contra os muçulmanos, mas em uma guerra dentro do próprio cristianismo. É uma guerra contra os santos de Deus, contra os santos do Altíssimo. Vejam aqui, verso 28. O rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Quem é a Santa Aliança, irmãos? O povo de Deus. Ele empreenderá ação contra ela e então voltará para a sua terra. O rei do norte desvia sua atenção de atacar o rei do sul, Jerusalém, Palestina, os muçulmanos. Volta sua atenção agora para os hereges cristãos. Para os hereges cristãos. Vejam neste livro aqui, na história da Europa Ocidental. Devemos considerar agora a igreja medieval como uma instituição completa na altura do seu poder nos séculos XII e XIII. Irmãos, toda a Europa Ocidental formava uma só associação religiosa, contra a qual era crime revoltar-se. Recusar lealdade à igreja ou questionar sua autoridade ou ensinos era reputado como traição a Deus e punível com a morte. Daniel 11, verso 29. No tempo determinado, ele invadirá de novo o rei do sul, mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. Haveriam sim tentativas para invadir os muçulmanos, o rei do sul, mas a força não seria como a mesma antes. E vejam, irmãos, que então o rei do norte se voltará, porque não está conseguindo destronar ou tomar o rei do sul, porque estava se fortalecendo muito. Ele se voltará e despejará sua fúria contra a Santa Aliança, contra o povo de Deus. Ele retornará e será bondoso com aqueles que abandonarem o caminho do Senhor, contra aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Houve várias propostas para os cristãos abandonarem Cristo, abandonarem a verdade, seguirem os ditames de Roma. Muitos deles foram perdoados, muitos foram devolvidos à sociedade, mas muitos também foram fiéis. Irmãos, grandes cruzadas foram lançadas contra o povo de Deus. Vejam aqui no mesmo livro, no sul da França, houve muitos adeptos, tanto de albigenses como de valdenses, contra o povo dessa terra florescente. Inocêncio III, o Papa Inocêncio III, pregou uma cruzada em 1208 e, após uma das mais sangrentas e atrozes guerras relatadas, suprimiu a heresia por matança total. Este sempre foi o método de Satanás trabalhar. Ele não consegue convencer as pessoas a aderir suas doutrinas, que são errôneas. Ele usa a perseguição, a tirania, a obrigação, a opressão.
Foi criada então a Santa Inquisição para pelejar não contra o Rei do Sul, mas contra a Santa Aliança, o povo fiel de Deus. Sim, foi estabelecido um sistema de tribunais encarregados de desvendar casos secretos de descrença e punir os transgressores. Esses tribunais de especialistas que devotaram toda a atenção a descobertas de provas de culpabilidade das heresias formavam o que, irmãos? A Santa Inquisição, que tomou forma depois da cruzada contra os albigenses. Irmãos, a Igreja de Cristo sofreu. A Santa Aliança, o povo santo de Cristo sofreu, padeceu perseguição por este poder que se intitula cristão. Mas o livro de Daniel não para por aqui. Iremos continuar estudando no próximo estudo. Jesus Cristo previu que seu povo passaria por esta situação. Em João 16, verso 33, Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em algum momento parece que o povo de Deus ia desaparecer da face da terra. Em algum momento parece que ser fiel a Jesus só traz problemas e confusão, só traz morte. Mas Jesus diz, em meio a tudo isto, eu venci o mundo. Bendita a fé dos nossos pais, dos homens que permaneceram fiéis em meio à perseguição, daqueles que disseram, nós aguardamos uma ressurreição melhor. Não nos importamos com este corpo, não nos importamos com esta vida. Nós nos importamos sim em ter os nossos nomes inscritos no livro da vida. Até o final do capítulo 11 de Daniel, irmãos, vocês vão compreender que mais cruzadas, infelizmente, ainda serão lançadas contra o povo de Deus no tempo do fim. E nós precisamos ser fiéis, como estes homens que, meio à perseguição, mantiveram-se fiéis. Se você deseja ser fiel, comece hoje, no pouco, sendo fiel a Jesus. Nas pequenas decisões, sendo fiel a Jesus. Para que no mundo você também seja fiel. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Pai, obrigado por este estudo do livro de Daniel capítulo 11. Entendemos e estamos abertos para continuar entendendo em nome de Jesus. Dá-nos bom ânimo, Senhor, fortaleça a nossa fé e a nossa espiritualidade de tal forma que não neguemos em nenhuma decisão desta vida. Nós queremos estar em pé quando a agitação neste mundo começar. Queremos ser fiéis, mas só poderemos ser fiéis com o Senhor ao nosso lado, com o Senhor em nosso coração. Queremos manter a paciência de Jesus Cristo, a fé de Jesus Cristo, guardando os seus mandamentos, Senhor. Capacita-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a graça de Cristo esteja com todos nós. Nós nos veremos, pela graça do Senhor, amanhã, para darmos continuidade com este capítulo. Até lá.